Olá, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão em direto a partir das Festas da Praia 2026 e, como habitual, voltamos a marcar presença para transmitir os desfiles que percorrem então as principais artérias da cidade da Praia da Vitória, desde o Largo da Luz, passando aqui pela Rua de Jesus e terminando na Avenida Álvaro Martins Homem. Nós, como sempre, estamos então aqui bem próximos da Praça Francisco Ornelas da Câmara, hoje para dar destaque ao cortejo etnográfico. O ano passado houve o grande regresso deste cortejo aqui à programação das Festas da Praia, este ano ainda com uma maior aposta, com o tema do sustento da terra ao costume das gentes. Um cortejo que também vai englobar todos os grupos de folclore do Concelho da Praia da Vitória, alguns também do Concelho de Angra do Heroísmo, e englobando então cerca de 300 pessoas envolvidas a participar também num desfile que se espera longo, mas que irá dar a conhecer também um pouco da nossa identidade e do nosso património, das nossas memórias, também de acordo com o tema das próprias Festas da Praia deste ano, terra que nos move, povo que nos une, um tema que também espelha a identidade praiense, a identidade açoriana, e num ano onde se assinalam os 50 anos da autonomia regional, este cortejo etnográfico pretende isso mesmo: demonstrar os nossos costumes, o sustento da terra, a forma como os açorianos foram construindo o seu percurso, com base então, como dizia, na sua identidade, no seu património e nas suas memórias. O cortejo já está a descer, já a chegar perto junto de nós, ainda não está de noite, mas houve aqui realmente a opção do desfile a percorrer estas ruas mais cedo, de forma também a ser melhor para os animais, também a preencher a programação de outra forma para que possam depois decorrer outros concertos aqui na cidade da Praia da Vitória, a aproveitar também aqui este fim de sábado, o último sábado das Festas da Praia, as festas que terminam já amanhã. Durante este desfile, e também à semelhança do ano passado, irei contar com a explicação e com o comentário de Leandro Ávila, que é então historiador, professor e investigador, ele que tem dado um contributo importante na preservação da nossa identidade cultural e também com vários trabalhos e recolhas à volta da etnografia e do folclore açoriano. Ele irá então explicar ao detalhe tudo o que iremos ver já de seguida neste momento então deste cortejo etnográfico, algo bastante aguardado nesta programação. Um desfile também de destaque, por isso mesmo este ano passou então para o sábado, onde habitualmente ao fim de semana teríamos o desfile infantil. Desta vez temos então este cortejo etnográfico, como dizia, com o tema do sustento da terra ao costume das gentes. Vamos aguardar então por este momento e uma vez mais agradecer a sua preferência e a sua companhia ao longo das Festas da Praia 2026. Tem sido um gosto estar aqui a cumprir esta nossa missão. Continuo desse lado. Bem, e como dizia, então o cortejo já está a chegar junto de nós e junto de mim tenho então, como o ano passado, o Leandro Ávila, professor, historiador e investigador, e que também tem dado um contributo na preservação da nossa identidade cultural, e nomeadamente com um trabalho feito à volta da etnografia e folclore açoriano. Ele que irá explicar o que passamos a ver já de seguida. Eu agradeço uma vez mais a sua presença, que em muito enriquece também o nosso trabalho para que as pessoas possam compreender o que será visto, e neste caso começo por perguntar este tema do sustento da terra ao costume das gentes, depois do regresso do ano passado do cortejo etnográfico, este ano com este tema, porquê? Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da Vitec e enaltecer mais uma vez o vosso excelente serviço, que permite colocar à disposição de quem não pode cá estar fisicamente, pelo menos ir seguindo estes cortejos, estas iniciativas, e portanto é um trabalho muito meritório da vossa parte. Este ano a temática debruça-se exatamente numa visão, digamos, interdisciplinar, que acaba por também ter um vislumbre sobre o território, o património e a memória,
como substrato da construção da identidade. E nada mais a propósito, nestes 50 anos de autonomia, obviamente que a nossa identidade não começou há 50 anos, mas também faz parte de todo um processo, de todo um manancial que se foi se agregando ao longo das centúrias e que acabam também por dar o mote ao modo como o homem interagiu com o território, como construiu o património em torno dele, lidando com as questões da orografia, do clima, e entre outras, e depois a memória que se faz sobre esse património acaba também por ter aqui um forte impacto da maneira como as pessoas se identificam, e há aqui peças, há aqui vivências, peças que são peças originais, que têm história, que têm memória, e que os nossos grupos de folclore da Ilha Terceira, e mérito lhes seja também dado, se disponibilizaram a corporizar este cortejo. Aqui vemos dois exemplares também aqui do gado da zona do Ramo Grande. Lá está, estamos num concelho muito rico, especialmente nesta zona do Ramo Grande. E olhando agora para o Campo Salgado na Mesa, que será então um quadro que se apresenta a abrir então este cortejo etnográfico, o que é que podemos esperar deste Campo Salgado na Mesa? Bom, a relação com o mar dos Açores, os açorianos com o mar, é vasta, quando falamos de imigração, quando falamos das rotas das Índias, etc. Aqui o que nós nos focamos é exatamente na questão do sustento e do modo como as populações interagiam com o mar. A Ilha Terceira, pela sua natureza, não é uma ilha muito virada para o mar em termos piscatórios, salvaguardando, obviamente, aqui alguns aglomerados, nomeadamente em Porto Judeu, no Corpo Santo, em Angra, em São Mateus, portanto que há aqui alguns aglomerados de gente que se dedica exclusivamente ao mar, mas o grande sustento vem da terra. Daí talvez a explicação de não haver grandes comunidades piscatórias, como há, por exemplo, em São Miguel, e de não haver esta relação tão massificada, digamos assim, com o mar. E, efetivamente, o mar era visto, como eu já referi, aqui com a questão da imigração, a questão do desconhecido, e, portanto, quem se dedicava a estas lides do mar eram pessoas que depois não tinham um lastro económico, digamos, ou sustentabilidade na terra, não é? E, portanto, é curioso, por exemplo, vermos que surgem nos Açores, nas Ilhas dos Açores, algumas confrarias de São Pedro Gonçalves Telmo, que acaba por ser o padroeiro dos homens do mar, dos marinheiros, e, portanto, que formam confrarias, que são confrarias assistenciais para os náufragos, para quem ficava sem o sustento do mar, e, portanto, há esta relação, embora não seja de grandes aglomerados piscatórios, como eu já referi, está presente. E está presente, por exemplo, na nossa literatura. Vitorino Mésio, no Passo do Milagre, faz exatamente também alusão à questão dos textos ao Espírito Santo, por exemplo, pedir-se para aqueles que vão em mar alto. E, portanto, nós podemos aqui, acabamos de ver a passagem, por exemplo, do musgo para a adubagem da terra, que dava à costa e que depois era também servido como fertilizante para essa riqueza, digamos assim, e dar também aqui alguma corporização em termos de humus para o cultivo dos cereais e de outras formas também de viver. Temos aqui também os vendedores ambulantes que percorriam as nossas freguesias com os pregões, e, portanto, dessa forma também se podia consumir algum peixe fresco para além daquilo que era o sustento da terra. Numa economia de troca direta, obviamente, nós estamos aqui a falar numa altura em que a escassez monetária era bastante evidente e, portanto, o homem do mar tinha produtos da terra pela troca que fazia com o peixe que dava depois também a quem portanto, adquiria. E, portanto, aqui também se vão introduzindo aspectos interessantes na nossa culinária, também com a questão do peixe,
e, portanto, no fundo isto tudo também vai dando alguma corporização àquilo que é o modo como as pessoas se vão adaptando, vão vivendo e, portanto, no seu dia-a-dia. Portanto, estamos a falar de uma altura em que a falta de assistência era bastante evidente e, portanto, todo o sustento que se poderia, e nós passamos agora aqui também, por exemplo, uma senhora com uma cesta de lapas, hoje em dia é uma iguaria e até bastante onerosa, obviamente naquela altura era mais um complemento para uma alimentação, quando se tinha com algumas condições. Muito bem, vamos então agora ouvir também o grupo a passar por nós. Acho que podemos dizer também que este será um cortejo bastante dinâmico, no sentido que vamos ouvir muito das nossas modas, também do cancioneiro regional. Falamos aqui do mar, agora pelo que vejo vamos falar mais da terra na vertente do pão também. Aqui algo que caracteriza também muito a zona do Ramo Grande, o trigo, é isso mesmo que podemos encontrar já de seguida. Exatamente, voltamos então, regressamos ao campo, portanto, como referiu, a questão do trigo, a questão do pão é uma base de alimentação bastante presente no dia-a-dia popular e, portanto, havia que preparar os terrenos, havia que preparar as sementeiras, e como nós estamos aqui a ver, a questão da preparação, da adubação das terras e das sementeiras, que acabava por ser o sustento de uma casa. É que nós estamos a falar numa altura em que, por adversidades várias de intempéries e outras, isso poderia pôr em causa a subsistência de um agregado familiar. E os agregados familiares, a regra geral, eram bastante numerosos em comparação com a atualidade. Estamos a falar em casais com 7, 8, 9 filhos e mais. E, portanto, havia que garantir o sustento. Estamos aqui a ver os meninos com as matracas para afugentar a passarada. Exatamente, era uma questão que havia de ter em conta, não fossem as aves estragar a colheita. E, portanto, dessa forma, era dada esta tarefa talvez um pouco ingrata e monótona às crianças, no sentido de de afugentar a passarada. Estamos a ouvir uma canção tradicional de trabalho, recolhida na zona das Fontinhas, as ceifeiras, e os relatos que nós temos das ceifas é que era um trabalho árduo, mas também se cantava e, curiosamente, é dos poucos trabalhos em que as mulheres também participam. Portanto, quem ceifava não eram só os homens, mas também as mulheres, munidos de dedeiras. Podemos ver aqui alguns exemplos, não fossem cortar os dedos, não é? Na questão da ceifa. E, portanto, era um trabalho também um pouco comunitário, digamos assim. Portanto, a seara era grande e, portanto, havia que colher o trigo na altura certa, acondicioná-lo, porque depois de colhido havia que garantir que ele tinha o destino certo até ao moleiro e, portanto, além da passarada, pois tínhamos questões relacionadas com a umidade e com o acondicionamento que era preciso ter em conta e que veremos um pouco mais à frente. E lá está, fora dos tempos antigos, agora passando para a atualidade, falta muito às novas gerações saberem este processo, tantos de nós que hoje em dia comemos um pão e não imaginamos como era nos tempos antigos. Hoje é tudo feito com outra facilidade, mas envolvia o trabalho das pessoas. Lá está o tema do próprio cortejo, do sustento da terra ao costume das gentes, e realmente o sustento da terra era um costume
e hoje em dia é tudo tão prático, faz falta este conhecimento. Sim, estes cortejos têm uma vertente pedagógica, didática, não só de quem participa, mas também de quem assiste. E, portanto, perceber isso, perceber que esta ilha já foi uma grande exportadora de trigo. Por exemplo, vou dar um exemplo, para a Praça do Norte de África de Mazagão, que era possessão portuguesa, até 1769, as ilhas de Santa Maria, São Miguel e Terceira eram grandes exportadoras de trigo para essa praça e para outros pontos, e com a documentação fala, em particular, do Conselho da Praia da Vitória, que havia uma grande exportação para Mazagão. Portanto, Mazagão é uma cidade que não tem esse nome agora, é El Jadida, fica a 100 km de Casablanca, em Marrocos, e portanto havia esta exportação. Portanto, quando nós pensamos que os Açores eram isolados, temos aqui que falar em vários níveis e em várias perspectivas, porque efetivamente esta ilha foi uma grande exportadora de trigo com importância bastante acentuada nessa exportação. No século XIX nós vemos precisamente alguns manifestos de lavradores, referindo ao governador civil, não lhes ser possível a exportação por maus anos agrícolas. Portanto, há aqui também uma tentativa de manter o sustento na própria ilha. Mas, efetivamente, o trigo tem uma importância crucial até aos anos 60 do século passado, embora sempre com uma perspectiva decrescente, e muitas vezes, como referiu, não há essa perspectiva, não há essa noção. O trabalho que dá, como vimos agora. Exatamente. Nós aqui, como é um cortejo, obviamente este cortejo tem algumas lacunas porque é um cortejo andante, portanto não são quadros, há aqui questões que não são possíveis de demonstrar. Temos ali um pouco da eira, em que as eiras têm um papel muito importante até às chegadas das debulhadoras. A debulhadora é uma inovação tecnológica que aparece nos anos 40 e as eiras vão sendo progressivamente abandonadas e reconvertidas também para malhar o feijão e outras leguminosas, portanto tem outra utilização. Aqui nós podemos ver o carro dos sacos do trigo. Aquelas sacas têm uma capacidade aproximada de 60 kg, não são o acondicionamento são um acondicionamento efêmero, digamos assim, porque serviam para transportar exatamente para Angra. E, portanto, como podemos ver o traje do senhor que o leva, a própria canga, portanto, era também uma maneira de mostrar, o produtor de mostrar que ele saía da freguesia, e há relatos de pessoas que certos produtores vinham ver a alvura dos sacos e as conteiras e todo o aparato, e ele era com destino a Angra para fazer essa exportação e, portanto, para as praças africanas, e depois, mais tarde, fomos um grande fornecedor de trigo para a capital do reino, portanto, para Lisboa, com bastante importância, e pensar que uma ilha de 400 km², com a tecnologia que tinha ou que não tinha, ter esta capacidade e ter esta de exportação, embora os lavradores se sentissem muitas vezes pressionados para vender o seu trigo quando lhes faltava o trigo em casa. Do trigo, do grão, da moagem, passamos agora para, obviamente, a cozedura. Eu gostaria de chamar a atenção para este carro. Este carro é o carro da lenha e, portanto, ele está armado de forma meticulosa, permitindo um equilíbrio que não force nos animais o carrete que ele realmente leva. Portanto, as imagens poderão documentar que a feitura deste carro forma uma espécie de seve com a própria lenha, que segue uma lógica, no fundo, para nós hoje temos caminhos direitos, na altura não, muitos maus caminhos, para ela não cair do carro, e, portanto, era uma abundância. As casas que podiam ter o carrete de lenha
para garantir que o lume do lar, como se assim dizia, e as cozeduras acontecessem. Portanto, isto era essencial. As casas mais abastadas tinham a sua ladeira. E nós podemos ver aqui atrás uma junta de vacas que servia exatamente de travão. De travão porque nas descidas íngremes, muitas vezes o carro poderia deslizar. E então temos ali uma parte que as vacas estão amarradas ao carro, que é chamado cambo ou câmbio, e que serve exatamente para fazer essa travagem e esse equilíbrio. Gostaria de chamar a atenção também de quem vai em cima da lenha. Ele não vai por ir, ele vai precisamente para manter o equilíbrio do carro, deslocando-se ora mais para um lado, ora mais para o outro, conforme as inclinações do terreno e conforme também o comportamento dos próprios animais. Havia que garantir que esta lenha chegaria ao seu destino, nomeadamente às casas. Faz-nos também pensar uma outra questão que tem a ver com quem não tinha ladeiras, quem não tinha lenha, porque isso também era um drama. Há relatos de pessoas de casas muito pobres que as pessoas iam ceifar, iam cortar milho só para terem alguma palha ou algo combustível para manter o lume em casa, porque as casas tinham lume praticamente todo o dia. Portanto, era uma maneira de se cozinhava no fogão de pedra, das cozeduras, e portanto essa parte também, nós hoje é quase inacreditável. Nós vemos uma série de ladeiras e matos abandonados com lenha em bastante quantidade. Naquela altura não, portanto naquela altura havia que aproveitar, havia quem tivesse o pomar e atrás do pomar a ladeira que forneceria a lenha à casa. E lá está, como referiu e bem, antes os caminhos não eram o que são hoje. Até hoje, descer a Rua de Jesus já é uma grande preocupação para este cortejo, mesmo para conservar os próprios carros de bois e tudo, que depois de algum tempo guardado já é um risco até meter aqui na rua. Mas realmente, antigamente era assim que se fazia a vida e a utilidade dos animais era tudo muito diferente. Nos tempos de hoje isto seria impensável. Exatamente. Aliás, ainda bem que abordou essa questão. As juntas de bois eram um bem precioso para uma casa. Obviamente que hoje em dia, na perspectiva do século XXI, para mentes esclarecidas, poderão achar uma violência estes animais. Estes animais eram tratados como animais de estimação, porque perder ou maltratar um animal destes era inviabilizar o transporte da lenha, o transporte do trigo. Há aqui uma situação que nós não colocamos, porque era exatamente também o carro da rapa, que era a urze, porque é uma planta que está felizmente protegida e, portanto, mas também servia para combustão. Isto foi só agora aqui um parênteses. Mas voltando à questão dos animais, os animais, inclusivamente quando algum falecia ou adoecia, havia choro, porque eram animais que eram estimados e que eram falados e que muitas vezes há pessoas que contam e que histórias desses animais e até lhes davam um nome. Portanto, nós temos que olhar estas questões contextualizadas, porque se nós vivêssemos no século XVIII, no século XIX, ou mesmo até meados do século XX, era exatamente desta maneira, porque era isto a maneira de haver uma sustentabilidade da própria pessoa e das famílias. E depois de termos visto também todo este percurso do trigo, do ceifar, todos os preparos, agora também vemos o resultado final, neste caso já o pão e não só, temos também ali pão de milho, se não estou em erro, tudo já preparado, vimos também umas brindeiras assim para as crianças, tudo preparado até à etapa final, digamos assim, do próprio pão. E agora o que é que podemos ver, o que é que se segue? Também vejo ali, se não estou em erro, então um milho, não é? O que é que podemos ver de seguida? Bom, efetivamente vimos o produto daquilo que ia ao forno. Nós agora estamos a ver o chamado carro do buzina, porque era um vendedor que passava pelas freguesias na questão da troca direta
em que ele vai vendendo os produtos da terra, alguns produtos da terra, temos ali as galinhas, o milho, os mogangos, ovos, leite, portanto acaba por ver essa troca também. Vendedores ambulantes, das touradas, a mulher do musgo, o musgo utilizado para as almofadas nas casas mais abastadas. Aqui a questão da vendedora de chapéus, que vinha do Pico, portanto, os vendedores de fruta. Aqui um quadro muito curioso de um carro que traz, que era para amolar facas, mas também para colocar os chamados gatos nas tigelas, portanto, nas louças que estivessem rachadas ou quase inviáveis de utilização. Portanto, tudo era utilizado. E, portanto, com aquela gaita, anunciava-se a chegada do amolador que percorria as freguesias. É muito bonito ver realmente aqui esta alteração de cenários. Para mim, que também sou de uma geração mais recente, digamos assim, acho que antigamente até podíamos dizer que as pessoas eram mais felizes porque nestas trocas diretas até havia o convívio, era uma forma de interagirem uns com os outros, algo que talvez possa faltar até nos dias atuais. Podiam haver até algumas zangas entre vendas e trocas, mas realmente acho que as pessoas conviviam mais e havia também esse esforço. E por falar em conviver, vemos agora a vertente também do vinho e eu associo logo às vindimas, onde as pessoas também se empenham à volta deste trabalho, unem-se e convivem também. Exatamente, as vindimas também era um trabalho feito com alguma alegria, mesmo antes da ingestão de algum álcool, porque é um trabalho árduo, portanto num terreno irregular e portanto o setembro das vindimas não era só a altura onde se dedicava à vinha. Portanto, ao longo de todo o ano, há aqui um processo de cuidado das vinhas, no sentido de serem produtivas. Há registros interessantíssimos de vinhas, nomeadamente na zona dos biscoitos, pertencentes a muitas casas do Ramo Grande. Portanto, estamos a falar na zona de Fontinhas de Lages, Vila Nova, Gualva, que tem a sua vinha nos biscoitos e que tem os feitores. E é interessante que a mão de obra nos biscoitos era tendencialmente mais barata do que nesta zona, porque era um trabalho que não era diário, mas que quando se ia à vinha era um trabalho árduo. É que o vinho de cheiro deixava. Agora vemos então um destaque, depois de falarmos aqui do vinho, que tem ainda grande expressão, claro, nos biscoitos, também no Porto Martins, aqui no concelho da Praia da Vitória. Agora vemos aqui um grande destaque também mais para a vertente dos animais, do gado, algo que também ainda é muito preservado. O gado de Ramo Grande é bastante preservado e bem sabemos ainda nos tempos atuais, e as pessoas prezam-se em ter o seu gado. Exatamente, a questão da agropecuária, portanto, e da criação dos gados é muito interessante. Ferreira Drummond fala em dois tipos de terras, as terras do pão e as terras de pasto. As terras de pão eram as terras dedicadas aos cereais. Nós temos um exemplo perfeito, ou um exemplo bem exemplificativo desta questão, por exemplo, a zona das Fontinhas, temos a parte baixa dedicada mais à produção dos cereais e a parte alta para pasto. A pecuária tem uma importância que vai sendo progressiva à medida que vamos virando a cintura de 800 para 900. É interessante que há aqui alguns empresários que começam a investir na questão da confecção das manteigas e queijos. Falo de Alfredo de Mendonça, que viveu, salvo erro, entre 1867 e 1938, e que é um empresário que até chegou a ser presidente da Câmara Municipal de Angra, e que tem fábricas de queijo nas Fontinhas, em Santa Bárbara e em Angra. E há uma manteiga da marca Fontinhas, que ganha um prémio nacional em Lisboa em 1905, da fábrica dele. Isto é um facto que é pouco conhecido, porque a questão de
comercialização do leite, propriamente dito, não havia. O que havia era a desnatação do leite para fabrico de manteiga e de queijo. E, portanto, nesse sentido, não podemos falar em grandes manadas de vacas, porque não era assim que era, mas, precisamente, o leite que era retirado, alguma parte ia para a desnatadeira, outra também para venda porta a porta, também acontecia, temos aqui alguma ilustração. E, portanto, nesse sentido, o gado tem também uma importância crescente. E o gado não dá só leite. E temos aqui, acabamos de ver a questão do couro. Portanto, tudo o que era os arreios dos carros de bois, tamoeiros, brochas, etc. Temos o couro, até as próprias botas de atanado, as sapatas, as galochas, que eram retiradas do couro dos animais quando eram mortos. O próximo quadro, muito interessante na questão do linho. O que nós estamos aqui a ver de forma muito abreviada, obviamente incompleta, pela natureza daquilo que estamos a mostrar em andamento, em que temos aqui o linho que passa por vários processos, desde a sementeira, a monda, depois a colheita, passar pelo ripanço. Portanto, eu não posso explicar agora de forma pormenorizada todas as fases, mas o facto é que o linho era um trabalho muito árduo. Até à expressão passei pelos instrumentos do linho, porque o linho era um trabalho extenuante. Nós temos, num inquérito de 1881, temos o levantamento de 850 tiares de braços e com a produção assinalável de linho. E podemos acabou de passar aqui algumas peças de linho, lençol de estopa, temos aqui os camisões, toalhas de lavatório. Portanto, o enxoval era preparado com muita antecedência. E nesse inquérito de 1881, nós temos dado como a produção num ano de 3 mil metros de pano de linho, o que é bastante. Mas, curiosamente, a produção de linho começa a decrescer mais cedo que propriamente da lã que vamos ver a seguir. Eu poderia agora deixar aqui o lundum, que é uma moda muito bonita para... E lá está, continuamos então a ver toda esta produção que na verdade espelha muito estas mãos de talento que existiam e lá está, falava-se dos enxovais, tudo preparado com outro carinho. Exatamente, nós podemos ver que as fibras animais e vegetais eram aproveitadas para a indumentária. Nós, até aos finais do século XIX, na viragem para o século XX, nós temos aqui um acentuado uso do linho e da lã. A partir dessa altura começam a chegar os tecidos vindos do continente, o cotinho, as chitas, entre outras, que entram a maior quantidade, não quer dizer que antes não entrassem, e portanto a lã começa a decair. E a produção à volta do tiar passa para as colchas de lã, que também eram bastante utilitárias nas noites frias de inverno, mas é interessante perceber também que este trabalho é um trabalho subsidiário da casa, portanto não é um trabalho de sustento em pleno, digamos assim. Depois de um extenuante dia de trabalho, as mulheres, à luz da candeia, há relatos engraçadíssimos da luz que se colocava no meio da casa e as filhas fiando a lã, e portanto nós temos aqui, é pena estar a passar com alguma, portanto, com bastante fluidez, mas temos aqui vários processos do linho, também temos aqui o destaque para o tiar do linho, da lã, e várias peças que são produto dessas longas noites.
e que tudo era aproveitado. E, portanto, havia brio também naquilo que se fazia. Havia uma preocupação enorme das moças que iam casar, porque era de bom tom levar, apesar que os homens também levavam da parte do seu enxoval. E, portanto, nesse sentido, a lã continuou. Luís da Silva Ribeiro, nos anos 30, faz aqui um levantamento de várias freguesias e destaca a maior produção maior número de teares nos Biscoitos, Vila Nova, Fontinhas, Lages, Cabo da Praia e Fonte de Bastarte. E, portanto, que ainda se produzia bastante. Nós ficamos aqui a ver também, acabamos de ver um cobertor de lã remendado, os remendos, tudo era aproveitado, portanto, porque ninguém, quando olhamos para estas peças, ninguém imagina as horas e às vezes os instrumentos que eram fabricar estas peças. E podemos também ver aqui depois o produto, que tem a ver com os trajes. Portanto, os trajes, temos aqui os trajes profusamente elaborados na lã, a lã da ovelha, que passa por vários processos também, não tão árduos, mas também árduos como o linho, o tingimento, também poderíamos falar do tingimento da lã, que também tem muito que se lhe diga, e portanto isto era tudo feito de um património, de uma memória que se falava há pouco, que foi passando e que era transmitido com a maior naturalidade entre as gerações. À parte disso, e continuando com as mãos, temos aqui a questão da cestaria, que infelizmente na nossa ilha só temos um pai e um filho que fazem essa, e que ainda felizmente mantêm, mas que está em franca decadência. Temos a Seve do Bodo, que veio propositadamente sem roupa para se mostrar os cestos, algum mobiliário também que existia. Atenção que o mobiliário de Vimes acaba também por ser uma expressão daquilo que eram as decorações dos lares mais abastados, também temos aqui a falar, e portanto havia também esta preocupação em aproveitar estas fibras naturais, portanto no fundo aquilo que a terra proporcionava, aquilo que a terra dava e aquilo que era possível utilizar. Portanto, nós estamos aqui a falar numa economia, digamos assim, circular e sustentável, digamos assim. As coisas eram reaproveitadas ao máximo. Quem faz a investigação em termos etnográficos na indumentária, poucas são as peças que chegam até os dias de hoje em algum bom estado, porque aquilo era aproveitado até ao final. E mesmo depois de haver o final, ainda era cortada para fazer panos, que servia de pegas ou para outra utilidade. Portanto, havia aqui um cuidado em preservar tudo aquilo que se tinha, porque tudo era precioso e tudo era fruto de grande labor. Passamos agora também para uma outra arte, a pedra. A pedra os canteiros. Portanto, nós, se olharmos para as nossas igrejas, para as câmaras municipais, para a Câmara Municipal, por exemplo, da Praia, portanto, para determinadas casas, ninguém imagina o quão difícil foi, com a tecnologia que havia, transportar aquelas pedras e, portanto, fazê-las ornamentar, e vemos muitas pedras que têm funções também de estruturais, mas de ornamentação, e a arquitetura dita do Ramo Grande nesta zona tem muita expressão. Aqui nós podemos ver aqui umas senhoras que vão dar o almoço ou o jantar, digamos assim. O almoço era o nosso pequeno almoço, o jantar seria o nosso almoço, a quem estava nas pedreiras, portanto, porque era um trabalho que se parava só para comer e continuava-se. Continuamos também daquilo que são as rochas, digamos assim. Nós temos aqui o barro. Infelizmente só temos um oleiro, aliás, felizmente temos um oleiro, e é uma pessoa bastante dinâmica, e mando o meu cumprimento daqui a ele, mas chegamos a ter 6 olarias em Angra, no início do século XX, e 5 na Praia. Portanto, as telhas, temos todos os utensílios, ou grande parte dos utensílios de cozinha, os alguidares, tanto para a alcatra como para os alguidares maiores, as salgadeiras, as nossas telhas, tudo isso
tinha que existir para que as nossas construções também pudessem existir. E hoje em dia existem algumas zonas, através da toponímia, nós podemos perceber isso, os barreiros. Existem barreiros em várias localidades que eram sítios onde se produzia, onde se extraía o barro, sob determinadas condições, porque ele tem que estar a uma certa umidade para se conservar. Nós trazemos ali atrás alguns exemplares, o barro mais escuro de Santa Maria e o outro menos escuro daqui da Terceira, que misturado dá, por exemplo, o alguidar da Alcatra, que segundo os entendidos acaba também por ser um dos segredos do sucesso deste prato tão característico da gastronomia terceirense e açoriana. E portanto é todo este manancial, é todo este conhecimento que vai sendo passado e que vai sendo vertido no cotidiano das pessoas de uma forma natural. Nós temos que também pensar no seguinte, obviamente que o tempo, a erosão do tempo vai desgastando certos hábitos e nós já não temos estas necessidades para as nossas construções, é verdade. Mas fazer memória numa parte evocativa, que é o que nós estamos a fazer memória destas questões, traz-nos também um sentimento de pertença a um contínuo intergeracional. Portanto, esta questão de quem nos veio atrás, que nos deixou, e que nós agora temos a missão, eu ia dizer a obrigação, mas a missão de passar a quem nos vai seguir, percebendo as coisas como é que são. Quando olhamos para uma paisagem, quando olhamos para determinadas manifestações, não perceber a essência, não perceber o porquê, muitas vezes acaba por destruir esse próprio património. Eu falo aqui de património vernáculo, que é aquele património que acaba por ser muito contrito ao território, com uma ligação bastante acérrima, que é produto de toda uma história que não é feita de nomes individuais, mas é feita de pessoas que acabam por transmitir e deixar aquilo que nós temos. Nós temos aqui várias peças também de louça, a louça mais popular, mais rudimentar, mas que era a louça também que era utilizada e poupada. Aliás, vimos à frente a questão do amolador de facas, que fazia também o serviço de garantir que a louça chegaria um pouco mais, prolongaria um pouco mais a sua existência e a sua utilidade. Passamos então para a questão do ferro, também muito circunstanciada, muito sintética, porque não era possível trazer aqui uma tenda de ferreiro, mas em que podemos ver alguns instrumentos que eram produto do malhar o ferro, como se dizia, o bater o ferro, e que acabava também por ingressar nas nossas alfaias agrícolas, nos instrumentos do dia-a-dia, e que acabam também por ser parte de um património que ajudou ao edificado que temos atualmente e portanto, e também estou aqui a ver a questão por exemplo, do bico do arado, a rasgar a terra, que é o primeiro, portanto havia que garantir instrumentos para que a terra produzisse, não produzia por si só no sentido de lançar sementes à terra, mas havia que prepará-la. Eu lá está, acho que podemos dizer que ao longo deste cortejo, que até já começa a caminhar para o fim, que lembro que envolveu cerca de 300 participantes e todos os grupos então aqui da Praia da Vitória, mas também alguns de Angra do heroísmo, é possível vermos que as pessoas davam uso das suas mãos. Quando falamos em talento, era mesmo talento, mas mesmo antes de descobrirem o talento, as pessoas arriscavam e necessitavam, porque era mesmo uma necessidade de fazerem com as suas próprias mãos, e só isso é que também nos permite chegarmos até aos tempos atuais e recordarmos com carinho também todo o legado que nos foi deixado. Vemos agora então aqui acordes e melodias da nossa identidade, vamos deixá-los passar para ouvir e já ouvimos também depois a explicação então do que vimos passar junto de nós.
lá está, antes de ouvirmos também aqui estes acordes, estas melodias, vimos também violas a passar junto de nós, violas também feitas pelas próprias pessoas. Exatamente. O divertimento também era uma presença no cotidiano das pessoas. Portanto, a questão da viola, que agora é chamada de viola da terra, mas também que era chamada de viola de arame. Aliás, este também é um conceito que, a meu ver, merece ser aprofundado pelos estudiosos nesta denominação. E nós vimos os moldes da construção da viola. Infelizmente não pôde cá estar presente o Nuno Sarmento, que é construtor, que é tocador e que é membro de um grupo de folclore, por razões de força maior não pôde estar presente, mas que mostra também esta faceta da arte da viola. E nós tivemos aqui, talvez, salvo erro, ali nos anos 2000, no início dos anos 2000, nós tivemos alguns problemas com a questão, porque os construtores de viola estavam a desaparecer. Felizmente, penso que esta situação já não está tão grave como era, portanto, porque a viola de arame é um património, nos cordofones portugueses, a viola açoriana é um património de muita importância. Portanto, quando nós mostramos a nossa viola, e eu falo, obviamente que, como todos nós sabemos, há aqui a distinção entre a viola dos Dois Corações e a viola da Ilha Terceira, mas tanto uma como outra têm melodias inconfundíveis e que acabam também por marcar muito aquilo que é uma matriz melódica portuguesa e que mergulha as suas raízes muito mais profundas do que aquilo que se possa imaginar. Nós vimos outra questão, nós vimos ali passar a viola, o molde da viola de 12 cordas, mas atualmente são poucas as violas da Ilha Terceira que têm 12 cordas, a maioria tem 15. Efetivamente, até ao finais do século XIX eram 12 cordas, depois houve a tentativa, e que foi bem sucedida, de introdução de mais 3, e até há quem fale a introdução de outras 3, ou seja, totalizando 18, mas depois eu, como não sou tocador e pouco percebo nada de viola, em termos de execução, e portanto ela tem atualmente 15 cordas, mas curiosamente nós estávamos ali a ver a viola da Ilha Terceira de 12 cordas. Este foi um momento bastante marcante e é o culminar de uma caminhada. Nós estamos a preparar este cortejo com reuniões, porque eu estou a dar a cara, mas isto aqui é uma equipa que tem feito um trabalho muito meritório e que nós estamos a preparar desde novembro do ano passado. E tivemos 2 momentos formativos abertos aos grupos de folclore e à comunidade. Só aqui o parênteses que foram gravados por nós e também transmitidos ainda a semana passada, voltamos a transmitir nos nossos canais para que pudessem ver, aí lá está, para também transmitir estes conhecimentos às pessoas. Exatamente, porque a nossa intenção não é só mostrar o cortejo na rua, tem todo um processo de consciencialização, tanto de quem mostra como de quem assiste. E, portanto, a nossa intenção em maio, aconteceram esses 2 momentos, um dedicado à questão da lã, do linho e do bordado, e outro dedicado à cestaria e também ao carro de bois. E, portanto, e que acabou também por ser, e ao bordado, e que acabou também por ser uma maneira de mostrar ao público, de mostrar à comunidade que estas questões devem ser trazidas, devem ser refletidas e devem ser entendidas. E, portanto, gostaria, mais uma vez, e peço desculpas estar-me a repetir, de dar aqui uma grande saudação e um obrigado muito grande aos grupos de folclore. Os nossos grupos de folclore, com dificuldades que lhes assistem, não diria cotidianamente, mas em inúmeras vezes, têm feito um esforço para preservar todo este património. Nós temos a participação aqui dos 15 grupos da ilha, temos a participação de 11, o que é muito, muito bom. Outros 4 não puderam cá estar, mas são eles que,
com aquelas roupas nada confortáveis, mas que têm gosto em trajar-se e em mostrar aquilo que são as raízes identitárias, integrando numa história. O que nós vimos aqui foi uma narrativa que tentou transmitir ao público e também àqueles que participam uma história. E, portanto, não uma história fantasiosa nem fictícia, mas uma história concreta que mergulha as raízes na identidade. E, portanto, nós quando falamos em identidade, obviamente que toda a gente tem a sua identidade pessoal, toda a gente tem, talvez algumas exceções, gostem de saber quem foram os seus pais, avós, bisavós. Nós aqui temos um gosto em percebermos, em compreendermos, em olharmos para o território, olharmos para o património que foi construído sobre essas condicionantes, fazer memória, podemos evocar a memória, podemos celebrar a memória e depois, no fundo, perceber que essas questões são questões identitárias e que acabam por ser parte de nós. Muito bem, eu da minha parte agradeço uma vez mais o seu grande contributo, certamente quem esteve lá em casa também pôde acompanhar ao pormenor e fica também aqui este apelo para que as pessoas possam compreender aquilo que é também a parte de nós preservar estas memórias e lá está aquilo que era o sustento da terra antigamente, os costumes, que sejam as memórias mas que sejam preservadas e transmitidas às novas gerações e por isso mesmo também estivemos aqui hoje para que possa continuar este legado e para que no futuro as pessoas possam também novamente assistir a este cortejo. Da minha parte agradeço o seu contributo e que possamos estar aqui no próximo ano e em muitos mais anos e que possa também continuar a trabalhar em prol da nossa identidade, da nossa etnografia e também do nosso folclore como tem feito e muito bem. Por isso, obrigado uma vez mais e até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Ficamos então aqui com esta explicação do historiador, professor e investigador Leandro Ávila. Continua então deste lado, porque de seguida também teremos a presença de Vânia Ferreira para fazermos então um balanço destas festas que terminam já amanhã. E está então terminado este cortejo etnográfico com o tema do sustento da terra ao costume das gentes. Realmente, como foi possível perceber aqui através do contributo e a explicação de Leandro Ávila, um cortejo que definiu muito a nossa identidade e que mostrou que realmente as pessoas usavam as suas mãos para fazer um pouco de tudo para também garantir o seu sustento. Junto de mim tenho então Vânia Ferreira, presidente do município da Praia da Vitória, e começava exatamente por isso mesmo, aqui novamente com uma aposta, posso dizer, ganha do cortejo etnográfico e o grande objetivo é mesmo despertar as novas gerações para o legado que nos foi deixado. Sim, sem dúvida que esta nossa etnografia tem que ser preservada e esta é uma forma de nós mostrarmos e incentivarmos esta preservação cultural, esta manifestação de como tudo, como foi o início de tudo, como é que nós chegamos aos dias de hoje, esta evolução para que pudesse ter acontecido, vem realmente perante um momento como este reavivar-nos memórias e isso é muito importante. As nossas gerações não estão preparadas para olhar para o passado e perceber o quanto nós já evoluímos, o que fomos e no que nos tornamos. E estes momentos são muito enriquecedores. Nós tivemos a oportunidade do ano passado fazer esta aposta, acreditávamos que este momento etnográfico tinha que voltar a fazer parte deste momento de festa e efetivamente foi algo que correu bem, foi muito apreciado e este ano, perante também a temática que a própria festividade apresentava, fazia todo o sentido que nós voltássemos a preparar um momento desta dimensão. Como puderam ver, um momento muito grande, é um percurso extenso para passar com estes animais, com tantos figurantes, mas perante a explicação que podemos ter a oportunidade de ouvir, é muito enriquecedor poder ter todo este trabalho e depois ver o resultado final. Aliás, e acho que a Praia da Vitória pode-se orgulhar, especialmente ali da sua zona do Ramo Grande. Vitorino Mésio tanto falou também da zona do Ramo Grande. É algo que tem que ser relembrado e há esta aposta, e vejo também pelas várias iniciativas do município, em assinalar toda esta vertente histórica. Sim, sem dúvida que, como eu dizia, a etnografia tem que assumir um papel primordial num concelho como o nosso.
há que perpetuar todas estas memórias e nós não podemos de maneira nenhuma deixar, abandonar mesmo todos estes grupos, todas estas pessoas que acreditam ainda nesta preservação e de forma a passar aos mais novos. Muitos destes figurantes pertencem a grupos folclóricos que merecem todo o nosso respeito, a nossa parceria, e esta também é uma forma do município ser parceiro de todos estes grupos que fazem por perpetuar esta tradição que é tão nossa e, portanto, é uma forma de todos eles virem à rua mostrando aquilo que tão bem fazem. Aproveitando então que este também já é o penúltimo dia das festas, o que é bom passa depressa e bem dizem que o melhor da festa é esperar por ela e já está a terminar. Aproveito para agradecer à Sra. Presidente a presença aqui nos nossos vários diretos. Agradeço também em nome de toda a nossa equipa a cedência também deste espaço aqui dos serviços municipais para estarmos instalados e levarmos até si as imagens nas melhores condições e aproveito então o dia de hoje para fazermos de certa forma o balanço. Ainda falta amanhã, que será também um dia bastante afamado, digamos assim, perante a tourada do Areal e não só, mas como é que podemos olhar para estes 10 dias, ainda não 10, 9 dias de festa, realmente com um balanço positivo? Sim, com um balanço muito positivo. Aquilo que nós nos propusemos foi sem dúvida alcançado e não tenho dúvida que o dia da manhã será também alcançado perante tudo o que está preparado. Estes momentos de cortejo são sem dúvida aqueles mais preocupantes, que obrigam a uma organização diferenciada, mas também perante o trabalho que foi desenvolvido pela coordenação e pelas equipas municipais, nós tínhamos tudo muito bem definido, com grupos a trabalhar em cada um nas suas áreas e penso que isso foi notado perante a organização dos vários momentos que nós tivemos a oportunidade de visualizar. Eu penso que fora o dia de cancelamento que nós tivemos que fazer da festividade face à situação do tempo, tudo correu como era planeado, mas também temos que saber olhar para as condições que nos são apresentadas e tomar decisões difíceis, mas sempre em proteção da nossa comunidade. As questões de segurança para mim são primordiais e na salvaguarda das pessoas e de todos os bens nós tomamos uma decisão, houve aqui um interregno de um dia, mas foi por uma causa que depois veio a verificar-se que efetivamente a tempestade que se aproximava foi bastante intensa, não muito demorada, mas que levou a este cancelamento, mas tudo o resto voltou à normalidade. Portanto, agimos na prevenção, tivemos a oportunidade de fazer a desmontagem daqueles que eram os materiais mais preocupantes e acautelar as estruturas. No dia seguinte tudo estava acautelado para podermos fazer a retoma da festa e correu muitíssimo bem. E o que é que sentiu ao passar pelas ruas? Muita gente na praia ou não? Nas São Joaninas fiz a mesma pergunta e realmente apontou-se aqui um decréscimo do turismo e dos próprios imigrantes. Na Praia da Vitória, o que é que se sente? Nós não sentimos aquilo que foi sentido nas São Joaninas. Tivemos e continuamos a ter muita gente na Praia da Vitória. É mês de agosto, as pessoas estão de férias, temos muitos imigrantes, conseguimos denotar alguns grupos de turistas estrangeiros. E portanto isso para nós é muito importante garantir que neste momento, perante o investimento que o município faz, que nós sejamos visitados e que as pessoas venham ao nosso encontro para viver a festa. E isso efetivamente está a acontecer em todos os momentos, não só nestes momentos de cortejo, mas em toda a movimentação na cidade. Nós conseguimos ver que as pessoas vêm à procura daquela que é a melhor oferta face à nossa programação e tem tido sempre uma grande movimentação, desde a feira gastronómica, desde os eventos taurinos que hoje também aconteceram e portanto acredito que de alguma forma a nossa programação é bastante completa, que chega às pessoas e elas de uma forma organizada vêm à festa e fazem a sua escolha. Não lhe vou pedir para nomear o novo coordenador, porque acho que ainda está um bocadinho no segredo dos deuses, mas em breve saberemos também quem será. Mas isto para dizer que terminamos umas festas, mas já se começa a pensar nas próximas, porque umas festas desta envergadura levam um ano de preparação e olhando para o próximo ano, podemos dizer que o modelo mantém-se, é consolidado, já é uma aposta ganha ou há algo que deva ser alterado? Há sempre coisas que nós podemos melhorar e faço também aquelas que são as alterações às quais nós nos propusemos. Há que agora fazer o rescaldo de toda essa situação e podermos ver naquilo que podemos melhorar. Em termos de modelo, eu acho que está consolidado.
E efetivamente há aqui uma questão, a própria distribuição na cidade deve manter-se da forma como está. Acolhermos aqui o mais que possamos naquele que é chamado o coração da cidade é de extrema importância, tirar proveito da nossa baía, desta frente de mar e poder viver a festa voltada para ele também o é, e portanto acredito que nesse sentido nós não temos muitas alterações a fazer, mas há sempre situações que podem ser melhoradas. Houve alterações na feira gastronómica este ano que vieram a denotar-se como muito benéficas para a própria feira, mas não sei, aquilo que queremos é sempre ir ao encontro das expectativas das pessoas. E agora também vamos recebendo o feedback delas. É importante fazermos todo este rescaldo, a nomeação de uma nova coordenação. Posso dizer que será uma senhora, portanto é importante para nós também, de alguma forma, podermos inovar nesse sentido, mas alguém que gosta muito da Praia da Vitória, que conhece muito bem o concelho também, e será nomeada dentro em breve. Já temos a nova coordenação da marcha também, e portanto já estamos alinhados a pensar no próximo ano, porque reconhecemos que estas festividades assumem um papel muito importante para a economia da Praia da Vitória. E se me permite, eu gostaria também de aproveitar para vos agradecer. O papel que vocês assumem é sem dúvida muito importante, não só na divulgação das nossas festas já além fronteiras, mas também daqueles que gostariam de estar connosco e por algum inconveniente da sua vida não podem fazê-lo e ficam na expectativa de poder partilhar connosco aquele que foi o nosso trabalho, e portanto vocês assumem um papel muito importante. A Câmara Municipal da Praia da Vitória estará sempre de braços abertos e de portas abertas para vos acolher, no verdadeiro sentido de vocês poderem dar continuidade ao bom trabalho que têm feito. Portanto, muito obrigado. Eu é que agradeço, e agora toca a preparar as próximas festas. Não lhe roubo mais tempo, que sei que tenho que ir para baixo. Da minha parte, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada. Ficamos então aqui com as palavras de Vânia Ferreira, presidente do município da Praia da Vitória, que, como foi bem referido, já começa a preparar a edição do próximo ano. Nós ainda temos amanhã um dia de festa, onde existem várias atrações em toda a programação. Nós marcamos presença a transmitir pelas 21 horas o desfile do Folk Açores aqui também pelas ruas da Praia da Vitória. Por hoje ficamos então aqui com este cortejo etnográfico, um marco importante e aqui a destacar em toda a programação, e que uma vez mais também cumpriu aqui o papel de transmitir as memórias que nos foram deixadas e, como foi dito, que devem ser preservadas ao longo das novas gerações. Afinal de contas, são os costumes das nossas gentes, e foi assim também que os tempos foram evoluindo, fruto daquilo que havia então antigamente. Foi realmente um cortejo que demonstrou a nossa identidade, as nossas memórias, o nosso património, a nossa riqueza cultural, e assim têm sido também as festas da praia, com este tema que também espelhou muito a identidade, que homenageou também as freguesias do Concelho da Praia da Vitória. Agora já é tempo então de começar a preparar as próximas festas e desfrutar do pouco que ainda resta destas, que realmente contaram com um balanço bastante positivo. Por hoje então despeço-me em nome de toda a equipa, agradecendo uma vez mais a sua companhia desse lado. Hoje então comigo Otávia Pinheiro na apresentação, na imagem com António Neves, Fábio Menezes e João Bruno, e com Paulo Feliciano na realização. Como sempre, foi um gosto. Continuamos por cá empenhados em encurtar distâncias e levar até si o melhor da cultura terceirense, cultura esta que hoje esteve aqui bastante espelhada e que foi bastante mencionada. Voltamos então amanhã. Fique bem.